Hail the King, capítulo 836. Por Luan King. 5 de janeiro de 2020. 4542. Hail the King, capítulo 835. Hail the King, capítulo 837. Cetro da Criação. Ao olhar em volta, Fei percebeu que a igreja, que estava cheia de linhas brancas e caminhos de energia, desapareceu lentamente. Como se fossem projeções místicas em 3D, as estátuas divinas, as paredes de pedra, o chão, os bancos de madeira, os castiçais, as velas, tudo estava desaparecendo lentamente e o vazio assumia o controle. À medida que o vazio crescia, parecia que Fei estava dentro de outro espaço. Tudo o que ele podia ver era o vazio, pois nada mais existia ao seu redor. As estrelas brilhantes, as belas nebulosas e faixas de galáxias distantes há muitos anos-luz. Como se Fei fosse repentinamente expulso para o cosmos, ele sentiu frio, solidão e ficou cheio de escuridão. Isso! Fei de repente ficou muito sério. Esse era o poder aterrorizante das matrizes mágicas de nível divino. Uma vez ativada, elas escondiam todos os traços de matrizes, criando um espaço místico onde nenhuma fraqueza podia ser vista por dentro. Uma vez que alguém estava trancado em uma dessas matrizes, suas conexões com o exterior eram cortadas. Eles não podiam ver o que estava acontecendo, não conseguiam rastrear os inimigos e não podiam revidar quando foram atacados. Mesmo se alguém estivesse familiarizado com uma formação de matriz de nível divino. De fato, mesmo se o criador de uma formação de matriz de nível divino estivesse preso dentro, ele não conseguiria quebrá-la por dentro. Desta vez, estou com problemas. Fei instantaneamente convocou o trono do caos, esperando para usar sua capacidade insana de viajar no espaço para sair da triste suspiro da graça divina. No entanto, o resultado foi extremamente decepcionante. Dentro deste cosmo escuro, uma força invisível estava repelindo e suprimindo o trono do caos, tornando esse trono incapaz de usar suas habilidades. Não era possível se teletransportar por 1 metro, e muito menos deixar a matriz mágica. Ha ha ha! Que pena! O trono do caos é um item divino da criação tão poderoso, mas caiu nas mãos de um mortal fraco. É um incidente tão trágico. O trono do caos pode ir a qualquer lugar do mundo. Ha ha ha! Sua força fraca transformou esse item divino em algo comum. A risada orgulhosa do esqueleto dourado soou abruptamente neste espaço escuro. Fei sabia que ele ainda estava dentro do salão da igreja número 1 no Império Leão, e ele realmente não foi enviado para o cosmos. Essas foram todas as ilusões poderosas que a matriz mágica divina criou, e elas eram tão surreais que o rei não podia diferenciá-las da realidade. No momento, o esqueleto de ouro ainda estava provavelmente a cerca de 100 metros dele, observando cuidadosamente a situação. Seu monstro esqueleto. Você aprisionou seu salvador apenas para dizer essas palavras inúteis. Fei sentou-se lentamente e tentou provocar seu inimigo enquanto tentava descobrir uma maneira de escapar. Com aquele pilar de pedra misterioso dentro de seu corpo, nem mesmo um verdadeiro deus do mal podia fazer nada com ele, muito menos uma matriz mágica de nível divino. Sua vida ainda não estava em perigo. Enquanto estava do lado de fora do triste suspiro da graça divina, em silêncio, um sorriso orgulhoso apareceu no rosto do velho Padre John. Enquanto as estranhas chamas vermelhas ardiam em suas órbitas profundas, ele olhou para a magnífica igreja número 1, que tinha um número incontável de linhas brancas e caminhos de energia, e olhou para o rei de Chambord, que parecia uma mosca sem cabeça dentro da matriz. O esqueleto de ouro não conseguiu conter sua excitação e rugiu com um tom arrogante: pobre alma! Você está prestes a morrer, mas ainda quer tentar obter informações minhas. Está prestes a morrer. Na verdade, não. Se eu não puxasse o pilar de pedra que o pregava ao lado do altar mítico, você ainda seria um cadáver seco e sem vida. É assim que você vai retribuir seu salvador. Você com certeza é um animal que não tem boas maneiras. Espere, você é inferior a um animal. Ha ha ha. Você é apenas um cadáver seco. Ha ha ha. As palavras zombeteiras de Fei voaram para fora da matriz mágica.
Então, você já descobriu alguma coisa? Estou surpreso. Isso está certo. Se você não puxasse aquela metade do cetro da criação do meu corpo, eu morreria depois de dezenas de milhares de anos. E seria isso. No entanto, voltei à vida. Ha 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 ha. Você é um inseto fraco e seu dever na vida foi completado depois que você me libertou. Você deveria ter morrido logo depois, mas se atreveu a guardar o cetro da criação para si mesmo e ocupou a cidade divina do Rei da Criação. Você deve ser morto pelo menos 10.000 vezes. Ah! Enquanto ele falava, o esqueleto dourado ficou irritado, e as chamas vermelhas e malignas em suas cavidades profundas dos olhos queimaram violentamente. Cetro da Criação. Então esse pilar de pedra preguiçoso e misterioso é chamado de Cetro da Criação. Parece bastante poderoso. Poderia estar ligado à história da criação deste mundo. Não é de admirar que ele possa assumir a arma de combate de nível divino e o deus maligno da tribo do mar. E, no entanto, é feio e enorme. Quem pode pegar isso em suas mãos e usá-lo como um cetro? Fei pensou consigo mesmo e sentiu como se tivesse obtido alguma informação nova. Não admira. Então, você foi atrás desse pilar de pedra misterioso. É por isso que você está atrás de mim. Você tem me monitorado esses dias em segredo e sabia que eu viria aqui hoje. É por isso que você montou essa armadilha. Fei perguntou subitamente em voz alta. A tribo do mar no mar da fragrância foi você quem os libertou, certo? Você também os guiou e deu a eles o método de quebrar o selo dos 1000 anos, para libertar o deus maligno Kluivert. Isso significa que você estava presente quando aquela batalha insana estava ocorrendo no fundo do mar, certo? Isso mesmo. A voz do esqueleto dourado soou no espaço escuro do cosmos. Eu fiz tudo isso e estava lá. Hehe. Eu fui gravemente ferido pelo cetro da criação, e minha força diminuiu muito depois que eu revivi. Meu poder é inferior a um de 10.000 comparado ao meu auge. Umf! Que pena! Quando eu possuí o corpo do One Sword e batalhei com você em Shambod, não fui capaz de derrotar uma formiga como você, e meu corpo real foi nocauteado. Depois daquele dia, eu sabia que tinha que usar outros métodos recuperar o cetro da criação e o trono do caos. Em termos de acordar a tribo do mar, isso é apenas uma pequena parte do meu grande plano. No entanto, eu não esperava que você aparecesse no mar, interrompendo meu plano. Aquelas formigas daquela montanha santo marcial continental também merecem morrer. É verdade que Kluivert provocou a reação do cetro da criação. Ele é muito mais poderoso que você, mas ele não sabe sobre o cetro da criação. Na verdade, é uma sorte para ele que ele escapou. Você está seguindo Buckingham e eu sabia tudo o que havia acontecido. Depois de saber que estou procurando por você, você usou Buckingham, que não sabe nada sobre isso, e preparou essa armadilha, o triste suspiro da graça divina, para me aprisionar. Fei perguntou e pensou que isso era semelhante ao palpite anterior dele. Isso está certo. Embora você seja como uma formiga, você é esperto e detectou algo e quer me encontrar. Haha! Já que você quer morrer tão rápido, eu concederei seu desejo. Ainda é indeterminado qual de nós morrerá, respondeu Fei com desdém. Ele estava tentando provocar seu oponente para que esse esqueleto de ouro mostrasse sua fraqueza. Ele riu e disse: nem o deus maligno Kluivert da tribo do mar conseguiu fazer nada comigo. Você sabe que o cetro da criação está dentro do meu corpo. Neste mundo, ninguém pode me prejudicar. Além de ser muito mais fraco, você não se atreve a lutar comigo de frente por causa do seu medo pelo poder do cetro da criação, certo? Ha ha ha! Idiota! Por que você acha que eu te prendi dentro do triste suspiro da graça divina? Neste mundo, apenas a mais pura energia de oração pode alimentar o cetro da criação. Neste momento, possuo o corpo do velho John e posso comandar todos os sacerdotes e adoradores da cidade de Gerlan e usar a energia de oração deles para cortar a conexão entre você e o cetro da criação que não deveria existir. Haha! Você não sente isso? Esta formação de matriz está usando o poder sagrado da Santa Igreja?
O cetro da criação não está ficando irritado em seu corpo? Não está ficando um pouco fora de controle? Os rugidos orgulhosos do esqueleto dourado soaram na área, e a expressão de Fei mudou drasticamente. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 837. A oração de dezenas de milhares de crentes. Depois de ouvir o riso arrogante do esqueleto de ouro, Fei subconscientemente inspecionou aquele misterioso pilar de pedra dentro de seu corpo. Assim como o esqueleto de ouro disse, Fei não tinha certeza de quando, mas o misterioso pilar de pedra começou a tremer um pouco, e estava enviando a Fei uma emoção mística que estava cheia de falta de vontade. Ao mesmo tempo, o cosmos que foi criado pelo triste suspiro da graça divina começou a liberar uma estranha onda de energia. Era leve e suave como ondas na praia, não estava tentando atacar Fei. No entanto, havia um poder oculto e cruel que era difícil de detectar. Não estava tentando prejudicar Fei, estava apenas tentando diluir e enfraquecer a conexão semelhante a sangue entre Fei e o misterioso pilar de pedra. Como o triste suspiro da graça divina não me ataca diretamente na superfície, minha vida não corre perigo imediato. Como resultado, este misterioso pilar de pedra, que é o cetro da criação, não liberará seu poder e quebrará essa matriz mágica divina para mim. Tudo isso significa que esse esqueleto de ouro sabe sobre o cetro da criação o melhor que eu. Ele tentou o seu melhor e planejou essa armadilha perfeita. Essa armadilha não tem fraqueza, pois esse esqueleto de ouro pensou em tudo. Fei ficou bastante chocado quando pensou nisso tudo. Havia segredos insanos nesse esqueleto de ouro, sua identidade era um mistério gigante em si mesma. Fei adivinhou que esse monstro era uma entidade poderosa durante a antiga era mítica. Caso contrário, ele não se chamaria Deus, e não conheceria tantos segredos antigos. Além disso, se ele não fosse poderoso nos tempos antigos, ele não teria aparecido ao lado do altar mítico e não teria sido capaz de reconhecer instantaneamente o trono do caos e o cetro da criação. Mais importante, se ele não fosse insanamente forte, ele não seria capaz de escapar depois que sua carne corroesse e seu esqueleto fosse a única coisa que restasse. Essa entidade era como um fóssil vivo. Não importava quem estava de pé contra esse monstro, eles tremeriam de medo. Nos últimos encontros, Fei conseguiu obter uma pequena vantagem. No entanto, ele finalmente caiu na armadilha que foi criada por esse monstro que calculou cuidadosamente. Quando Fei tirou a metade do cetro da criação desse esqueleto, parecia que ele abriu a caixa de Pandora, liberando demônios e tragédias no mundo. No entanto, se ele não fizesse isso, Angela e Helena teriam morrido. Será que tudo isso foi determinado pelo destino? Eu tenho que pensar em uma maneira de sair. D'Alessandro está liderando mais de 40 elites da classe Lua em direção a Zenith, e eles provavelmente chegarão em cerca de 6 a 7 dias. Ninguém pode prever o que vai acontecer a seguir. Tanto o Império Zenith quanto o Reino de Shambod estarão em imenso perigo. Eu tenho que me apressar para segui-lo, mas essa matriz mágica. Fei se forçou a se acalmar e começar a pensar em uma possível solução. Fora da matriz mágica, aquele esqueleto dourado finalmente se acalmou lentamente. Enquanto observava Fei como se fosse um gato olhando para um rato, a luz vermelha em seus olhos finalmente diminuiu e desapareceu, e seus cabelos brancos que tremulavam sem vento também caíram lentamente. A aura maligna e assassina não podia mais ser percebida, ele voltou a ser o tomador de decisão da igreja dentro do Império Leão. Ninguém foi capaz de dizer que um demônio aterrorizante estava escondido dentro desse corpo cordial e gentil. Quando ele lentamente saiu do salão da igreja número 1 de León, mais de 20 padres estavam de pé em ambos os lados do portão respeitosamente. Eles eram de vários níveis, e todos estavam vestindo mantos de uniforme preto com cruzes brancas sobre eles. Quando viram o padre João, curvaram-se para cumprimentá-lo. A tragédia caiu sobre a região, e o diabo visitou o reino dos deuses. Agora mesmo, esse diabo está trancado dentro da matriz divina no salão da igreja. Preciso que todas as crianças da paróquia de Gelo abram os braços e contribuam com seu poder.
Eles têm que rezar aos deuses e aumentar o poder da matriz divina para derreter esse diabo aterrorizante. O bispo John emitiu uma ordem. Como quiser. Nenhum dos padres ousou expressar objeções. Logo, o sino dentro da igreja número 1, que não era tocada por muitos anos, tocou novamente, e as ordens foram enviadas rapidamente à paróquia de Gerla. Mais de 60.000 pessoas que eram sacerdotes, sacerdotes em treinamento, cavaleiros sagrados, aprendizes de cavaleiros sagrados. Todos os membros da Igreja Sagrada na região foram despertados de sua meditação e sono ou interrompidos de seu trabalho, e se ajoelharam e oraram os deuses sinceramente segurando cruzes nas mãos. Traços de poder sagrado prateado saíam de seus corpos e apareciam no ar. Logo, essas faixas de poder sagrado se fundiram e se tornaram rios densos. Gradualmente, muitos fluxos grossos de energia branca fluíram no céu e correram para a alta e majestosa igreja número 1 no centro da região, como a Via Láctea, desaparecendo nela. Este era um tipo de força aterrorizante. Com a injeção contínua do poder sagrado, o triste suspiro da graça divina dentro da igreja número 1 ficou cada vez mais brilhante. As linhas brancas e os caminhos de energia emitiam luz ofuscante, e todo o salão se tornou um mar de poder sagrado. As chamas de energia branca envolveram tudo. Essa matriz mágica de nível superior estava sendo usada ao máximo e produzia uma energia única, tentando lavar Fei que estava no centro. Do ponto de vista de Fei, o cosmo em que ele estava se tornou ainda mais profundo e misterioso. As estrelas deste cosmo ficaram ainda mais brilhantes, e o espaço ao seu redor se tornou mais real, enganando completamente seus sentidos. Além disso, aquela energia estranha que vinha de todas as direções como uma inundação também se tornou mais poderosa. Como uma canção de ninar divina, Fei ficou um pouco tonto e com sono, e até seus pensamentos ficaram lentos como caracóis que caíam no pântano. Muitos fragmentos de energia mística brilharam na mente de Fei. Embora parecesse que eles não tinham ordem, o rei podia sentir claramente que eles estavam correndo em direção àquele misterioso cetro da criação em seu corpo. Esse processo era arrogante, e Fei só pôde aceitá-lo passivamente. Fei não foi capaz de resistir, e o misterioso pilar de pedra também tremia levemente, parecendo uma criança bêbada que ainda desfrutava de mais bebida. Parecia que não podia resistir a essa energia e absorveu tudo com um pouco de falta de vontade. Fei se sentiu mais e mais tonto. Essa energia. O imperador Juninho de Leão ainda estava conversando com Buckingham dentro do Palácio Real, e de repente ele detectou algo. Ele se levantou abruptamente do trono, e olhou na direção da região da Santa Igreja dentro da cidade de Jelan pela janela de pedra. Na direção, ele viu muitas chamas brancas queimando no céu como se alguém estivesse tentando lavar o céu escuro com leite. Era bonito, mas estranho. O que está acontecendo? Como é que a Santa Igreja tocou a campainha de aviso e está tratando isso como uma grande invasão? O imperador Juninho ficou sério. Nesse momento, Buckingham também descobriu algo. Após um momento de reflexão, ele pareceu chocado e surpreso como se de repente pensasse em alguma coisa. Você sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo? O imperador Juninho percebeu a mudança de expressão de Buckingham. Isso deve ser causado pelo rei de Chambord. Ele deve estar atrás daquele mestre misterioso. Buckingham não tentou esconder nada desse grande governante que ele respeitava e admirava muito, então contou ao imperador Juninho tudo sobre esse esqueleto vermelho sangue e quanta ênfase o rei da Chambord colocou neste misterioso mestre. No final, ele pensou um pouco e acrescentou: sinto que o rei de Chambord está realmente preocupado com isso. De fato, ele está colocando mais ênfase nessa questão em comparação com as calúnias de D'Alessandro. Se não estou errado, ele deve ter tentado encontrar esse mestre misterioso na paróquia da Santa Igreja em Jelan antes de sair e salvar Zenith. Existe uma coisa dessas. Como é que você não me contou antes? A expressão do imperador Juninho também mudou drasticamente. Depois de pensar por um momento, olhou para Buckingham e disse seriamente: a Santa Igreja está na cidade de Jelan há muitos anos, e eles já haviam montado muitas matrizes e backups poderosos. Não é fácil entrar.
Parece que o rei de Chambord já foi descoberto, e ele está sendo tratado como um inimigo. No momento, o conflito entre o rei de Chambord e a paróquia da Santa Igreja em Gela não pode mais ser atenuado. O rei de Chambord é incrivelmente poderoso. O povo da Santa Igreja provavelmente não pode fazer nada com ele, certo? Buckingham perguntou com um tom de dúvida. Você está pensando sobre isso como uma coisa muito fácil. O imperador Juninho balançou a cabeça com uma expressão complicada. E isso? O que devemos fazer? Buckingham entendeu que havia um duplo significado por trás das palavras do imperador Juninho, e ele percebeu que havia muitas coisas que ele não sabia. Vamos esperar. Talvez o rei de Chambord possa romper. Fei tentou abrir um portal e entrar no Diablo World para se esquivar por um tempo. No entanto, sob a interrupção da energia estranha e misteriosa neste espaço semelhante ao cosmos, ele não conseguiu convocar um portal e não conseguiu construir e ativar o conjunto de teletransporte mágico de longa distância. O triste suspiro da graça divina era de fato um conjunto mágico divino. Além disso, foi criado pelo misterioso esqueleto de ouro e bloqueou todos os planos de fuga e trunfos de Fei. Com o passar do tempo, a mente de Fei ficou cada vez mais caótica. Como um homem que estava com febre, o rei teve dificuldades para diferenciar a ilusão da realidade. Além disso, esse pilar de tom misterioso começou a tremer mais violentamente dentro de seu corpo. Sob a influência dessa energia misteriosa, parecia que ele iria abrir o corpo de Fei e voar para longe. Se quiser quebrar uma matriz mágica, a ideia mais básica. Se não puder ser quebrada por dentro, uma força externa pode destruí-la. Se alguém pode atrapalhar, parar a triste suspiro da graça divina, por um segundo, eu posso encontrar uma fraqueza e escapar usando a habilidade de viajar no espaço do trono do caos. Essa maldita matriz. No momento, só posso apostar no rei Buckingham. Ele é a única pessoa que sabe disso. Talvez ele descubra algo estranho e ajude. O tempo passou rapidamente. Num piscar de olhos, um dia inteiro se foi. O suprimento ilimitado de poder sagrado entrou na igreja número 1, alimentando o triste suspiro da graça divina. O bispo John parecia cada vez mais irritado. Eu não esperava que ele durasse tanto tempo. O cetro da criação ainda não está separado do corpo dele. No entanto, não acredito que não possa suprimi-lo usando a energia da oração da paróquia de Gelan e essa matriz mágica divina. Hoje, a paróquia da Santa Igreja em Gela anunciou que um diabo aterrorizante estava atacando, e o aprisionara dentro da igreja. A paróquia inteira estava trancada e ninguém podia entrar e orar diante das estátuas de deuses da região. Mais 2 dias se passaram. O bispo John andava de um lado para o outro ansiosamente. Depois de tanto tempo, sua missão ainda não foi cumprida. Esse diabo é poderoso demais, é difícil purificá-lo. Passe minha ordem. Diga a todos os adoradores e crentes em Gelan City para começar a orar dia e noite. Eles têm que contribuir com sua energia de oração e poder da matriz mágica para purificar esse diabo. A partir daquela noite, dezenas de milhões de crentes que não sabiam a verdade se prenderam em suas cruzes e oraram em suas casas com devoção. Traços fracos de poder sagrado saíram de seus corpos, e esses traços fracos se fundiram e lentamente se transformaram em uma espessa corrente de energia poderosa antes de injetar na alta igreja número 1. O triste suspiro da graça divina estava sendo usado ao extremo. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 838. Igreja e Estado. Fei nunca se sentirá tão terrível como nos últimos 3 dias. Como um paciente que sofria de uma febre incontrolável, Fei sentiu que a fumaça estava saindo de seu corpo, e ele não foi capaz de resistir às ondas de energia mística que tinham efeitos hipnóticos que vinham do cosmo ao seu redor continuamente. Era por isso que o triste suspiro da graça divina era tão poderoso, era como cozinhar um sapo em água morna. Mesmo que Fei quisesse pular e fugir, ele não estava em perigo imediato, e o cetro da criação não emitia seu poder de ajudar.
Dentro do corpo de Fei, um fluxo contínuo de poder sagrado inundava, e o misterioso pilar de pedra tremia a uma alta frequência quase indetectável a olho nu. Agora, sua aparência também começou a se transformar. A superfície áspera e grossa de alguma forma ficou lisa, e o exterior opaco e semelhante a uma lixa começou a mostrar padrões sutis, porém misteriosos e vagos. Ao mesmo tempo, seu tamanho diminuiu gradualmente. Fei não sabia se essa mudança era boa ou ruim. A única coisa que o acalmou foi que a conexão mística como de sangue entre ele e o misterioso pilar de pedra parou de enfraquecer na noite passada. Parecia que o efeito do triste suspiro da graça divina havia chegado a um ponto crítico e não era mais eficaz nessa conexão. Parece que não há perigo imediato agora, mas é apenas temporário. Um monstro tão velho e calculista quanto o esqueleto de ouro deve ter muitos preparativos, e ele só mostra sua mão quando tem certeza de que pode me pegar. Como ele conhece bem o cetro da criação, isso significa que essa situação também está dentro de sua estimativa. Ele provavelmente tem outros trunfos que ainda não mostrou, fui muito descuidado e preciso confiar em Buckingham agora. Porra, esse sentimento de impotência com certeza é terrível. Fora da igreja número 1 de León. O bispo John olhou para o silencioso salão principal da igreja, e seu rosto enrugado disse aos outros que estava ansioso. Agora, suas sobrancelhas grossas estavam quase torcidas juntas. Faz 3 dias completos e ainda não obteve sucesso. Eu realmente preciso usar esse último método. Se eu fizer isso, muitas coisas serão expostas. Isso pode destruir o plano que dura mais de 1000 anos. E tanto faz. É mais importante colocar minhas mãos no cetro da criação e num trono do caos. Com esses 2 itens divinos da criação, serei invencível, mesmo que a tragédia que ocorreu milhares de anos atrás reapareça no mundo. Palácio Real de León. Nos últimos 3 dias, o imperador Juninho, de León, que esteve muito envolvido na função administrativa do império, nem saiu do Palácio Lateral, onde revisou todos os documentos, e não se encontrou com nenhum dos oficiais. Isso era algo raro. No passado, o imperador Juninho só agia dessa maneira quando o Império Leão estava em uma enorme guerra de mudança de destino, ou algo significativo e chocante ocorreu. Ele precisava de tempo para pensar e fazer um bom julgamento. O comportamento estranho do imperador e o fenômeno que estava ocorrendo na paróquia da Santa Igreja de Jelan fizeram a cidade de Jelan entrar em um estado estranho, e uma rara atmosfera intensa e sufocante se espalhou por todo o círculo nobre de primeira linha. Claro, essa atmosfera intensa também foi resultado da nova ordem do imperador Juninho. O que surpreendeu todos os nobres da capital de Leão foi que, no dia seguinte àqueles 2 misteriosos mestres se atacaram de longe à noite, o imperador Juninho emitiu seu veredicto e rejeitou todas as acusações contra o rei Buckingham. Além disso, os soldados do Ministério da Supervisão que estavam monitorando e cercando a propriedade de Buckingham também foram retirados. O imperador Juninho simplesmente emitiu a ordem e não explicou nada, especialmente se o rei Buckingham havia sido ou não enquadrado. Isso fez com que todos na capital de León conversassem entre si. Pessoas de nobres a comerciantes e cidadãos comuns conversavam, tentando descobrir o segredo por trás de tudo isso. Como resultado, todos os tipos de teorias e suposições surgiram. Ouviu-se que o rei Mjolnir, que estava no controle do Ministério da Supervisão e um inimigo do rei Buckingham, tentou entrar no Palácio Real agressivamente e pediu ao imperador Juninho que investigasse a morte de Mérida, um dos 5 cavaleiros supervisores, e punisse o agressor. No entanto, antes que ele pudesse entrar no Palácio Lateral, ele foi nocauteado do Palácio Real por um soco do imperador Juninho, que era um lorde da classe Sol. Embora esse golpe não tenha prejudicado o rei Mjolnir, permitiu que importantes autoridades tivessem uma visão clara da situação. Não importava como o rei Buckingham seria tratado. Pelo menos por enquanto, a família Buckingham não podia ser tocada. Esses inimigos políticos do rei Buckingham tentaram provocar a ira do público e destruir essa família poderosa, mas agora se acalmaram e não se atreviam a causar mais problemas. No interior do Palácio Lateral do Palácio Real de León. Vossa Majestade, acho que ainda devemos ajudar o rei de Chambord. Buckingham tentou se segurar,
mas acabou dizendo o que pensava. No momento, todos os tipos de relatórios de inteligência estavam se acumulando sobre a mesa deste palácio lateral através de vários canais de informação. Embora a Santa Igreja tenha fechado sua paróquia de Gerla e tentado manter tudo isso em segredo, este era o território do Império Leão, e era impossível esconder informações do Imperador Juninho de Leão. Depois de comparar as informações desses relatórios de inteligência com o que Buckingham havia dito, Juninho e Buckingham estavam certos de que o rei de Chambord causou as mudanças dentro da igreja e que demônio, que estava trancado dentro da matriz mágica divina dos rumores deve ser o rei de Chambord. Oh, Buckingham, explique isso para mim. Por que deveríamos ajudar um guerreiro gênio de um império inimigo? Perguntou o imperador Juninho calmamente, deixando Buckingham sem palavras. Depois de se levantar lentamente, o imperador Juninho colocou as mãos atrás das costas e olhou para Gerlan de longe, envolto por uma nebulosa energia prateada. Como se estivesse murmurando consigo mesmo, o imperador Juninho disse levemente a Buckingham: Olhe, dentro da capital do meu império, há uma região que não está sob meu controle. Goza da contribuição de meus cidadãos, mas ignora o Estado e o poder imperial. Além disso, ajuda o rei de Chambord. Como? Nesta situação, quem se atreve a atacar essa paróquia da Santa Igreja? Nem eu ouso suportar o crime de matar um padre e libertar um diabo. Isso é irritante. Nesse momento, Buckingham claramente sentiu a raiva e o ódio dentro da mente desse governante que era uma figura paternal e fraternal para ele. No entanto, ele não sabia como confortar esse governante que parecia calmo, mas estava enfurecido. Este tópico era muito sério e pesado. As brigas diretas e indiretas entre a Santa Igreja e os Estados eram algo que não podia ser resolvido no continente de Azeroth. Dos superimpérios aos reinos afiliados fracos, seus governantes ficaram preocupados com esse problema. Desde o fim da Era Mítica e o começo da Era do Domínio Humano, a Santa Igreja estava lá. Essa força poderosa era como uma espada pendurada acima das cabeças dos reis e imperadores e espinhos no coração de muitos personagens ambiciosos. Desde os tempos antigos, as batalhas entre a Santa Igreja e os Estados nunca pararam. Houve brigas de frente agressivas que criaram faíscas brilhantes, e também houve ações ocultas que foram bem planejadas. Apesar de muitos heróis, gênios, mestres e imperadores perderem suas vidas nessas batalhas, a Santa Igreja ainda não foi abalada. A mesma coisa aconteceu antes no Império Leão, sangue formava rios e cadáveres empilhados formavam montanhas. Depois que o imperador Juninho assumiu o controle do Império Leão, ele chegou à força mais poderosa da região, a 500 mil quilômetros de sua capital. Foi até um dos impérios mais poderosos da região norte de Azeroth. Embora o imperador Yasin de Zenith fosse invencível quando estava no auge, ele não foi capaz de reverter o domínio do Império Leão. O imperador Juninho era uma figura influente, e ele era poderoso e inteligente. A única coisa que frustrou esse governante e o deixou impotente foi o mamute conhecido como Igreja Sagrada. A Santa Igreja era enorme demais. Embora o imperador Juninho estivesse descontente, ele só conseguia esconder isso em sua mente. Talvez este imperador estivesse esperando por uma oportunidade. Talvez esse imperador estivesse planejando alguma coisa. Talvez ele não estivesse fazendo nada, e tudo isso eram especulações de outras pessoas. No entanto, Buckingham tinha certeza de que ouviu a falta de vontade neste imperador a quem estava disposto a servir até a morte. Assim, quando Buckingham quis dizer algo, ocorreram mudanças chocantes na paróquia da Santa Igreja em Gerla, e até o imperador Juninho recuou 5 passos e ficou atordoado. Ele apontou para a igreja número 1 e gritou como não podia acreditar no que estava vendo. Como isso é possível? Tanta ousadia! Um cálculo tão profundo! Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 839. A raiva dos gigantes. Ao mesmo tempo, Buckingham também ficou chocado com o que estava acontecendo. De fato, os mestres que conheciam a cidade de Gerlan ficaram surpresos com o que viram. Quando uma série de sinos soou, uma vasta quantidade de poder sagrado se elevou da paróquia da Santa Igreja em Gerlan.
Esse poder era mais de dezenas de milhares de vezes mais forte que a energia da oração, resultado de dezenas de milhões de pessoas orando juntas. Em um instante, essa vasta energia semelhante ao oceano envolveu toda a cidade de Gerla, fazendo o mundo temporariamente perder seu glamour, pois apenas o branco podia ser visto. Como se o mundo estivesse cheio de leite branco, a majestosa cidade de Gerla, com mais de 50 quilômetros de raio, caiu instantaneamente sob o controle do poder da Santa Igreja. Até o Palácio Real de León não foi exceção, foi completamente ultrapassado pelo poder sagrado. O poder sagrado era tão óbvio que não era preciso sentir para detectá-lo com cuidado. De fato, até pessoas comuns podiam ver aquela luz branca e podiam sentir o calor no ar quando fechavam os olhos. Os elementos sagrados da natureza estavam quase condensados em um líquido, repelindo todos os outros elementos da natureza. Nesta situação, os guerreiros e magos que confiavam nos outros elementos nas batalhas ficaram muito enfraquecidos, mas os padres e santos cavaleiros da Santa Igreja podiam liberar de 4 a 5 vezes suas forças de combate. Isso foi inacreditável. Embora a Santa Igreja fosse a força mais poderosa do continente, a força que ela demonstrou não estava nesse nível. Afinal, a paróquia da Santa Igreja em Gerla era apenas um ramo intermediário de todos os ramos que a Santa Igreja tinha no continente. No entanto, de repente, revelou que era capaz de tanto poder. Agora, com esta informação, seria impossível acreditar que as paróquias da Santa Igreja nos superimpérios não tivessem trunfos semelhantes, se não mais poderosos. Se a Santa Igreja que se proclamava desinteressada do poder mundano de repente mudasse de ideia, a tragédia ocorreria. Se eles usassem armações terríveis para aumentar a força de seus muitos crentes, nenhum império no continente poderia reagir. Essa terrível descoberta era capaz de fazer qualquer império e tomador de decisão tremer de medo depois de pensar um pouco. De onde veio esse poder aterrador? Isso não é normal, pensou o imperador Juninho. Mesmo que dezenas de milhões de crentes devotos orassem ao mesmo tempo e contribuíssem com sua energia de oração sem se conter, esse fenômeno não poderia ocorrer. Mesmo que um padre ou um cavaleiro sagrado que estivesse no pico do reino do sol ardente acendesse seu poder sagrado vital, uma cena tão aterrorizante não aconteceria. Talvez isso só ocorresse se os deuses que a Santa Igreja adorava descessem do céu e difundissem seus poderes. No entanto, ficou claro que nenhum deus apareceu, não havia supressão divina que surgia com a aparição dos deuses. Após o breve momento de choque e pausa, muitas operações começaram a ocorrer dentro da cidade de Gerla em alta velocidade. Uma tela mágica azul apareceu, bloqueando os abundantes elementos sagrados. Então, muitos mestres apareceram nos cantos do Palácio Real, repelindo os elementos sagrados e certificando-se de que estavam completamente seguros dentro do Palácio Real. Então, os militares de León, os soldados do departamento de patrulha, os guardas particulares dos nobres, os cavaleiros do Ministério da Supervisão e até alguns grupos mercenários que não estavam tecnicamente sob o controle do Império León coordenaram-se entre si, mesmo sem ter um comando central, e eles apareceram ao redor da paróquia da Santa Igreja em Gerla, parecendo cercá-la. Os cidadãos comuns e as orações dos fiéis foram interrompidas, e a família real imediatamente ordenou que os cidadãos confusos e animados voltassem para suas casas. Então, a capital de León foi imediatamente confinada. Parado ao lado da janela do palácio lateral, o imperador Juninho, que havia perdido a compostura por um momento, ficou em silêncio e ponderou. Ele estava franzindo a testa e sua respiração ficou muito lenta. No final, sua aura até desapareceu, e ele estava em um estado místico. Parecia que o cabelo dele congelou no ar, sem se mexer. Buckingham também entrou em uma profunda reflexão. De repente, o imperador Juninho zombou e acordou de sua linha de pensamento. Parece que agora entendo. Santa Igreja, sua ambição está finalmente aparecendo. Em um local remoto na região norte de Azeroth. A sede da Igreja Regional do Norte ficava no pico de uma montanha alta que as pessoas comuns não podiam escalar. Estava cercado por nuvens espessas, fazendo parecer um palácio divino que flutuava no céu. Sentado no trono alto no centro do palácio, um homem de meia idade que estava conversando com algumas pessoas de repente detectou algo,
e ele se transformou em um traço de luz e apareceu nas escadas que levavam ao portão gigante do palácio. Este homem de meia-idade tinha uma leve corcunda, e seus cabelos eram finos e grisalhos. Seus olhos estavam esbugalhados um pouco, e ele parecia um pouco feio para dizer o mínimo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Quem é esse? Quem abriu o selo proibido sem ordem e liberou o poder sagrado que vinha acumulando há milhares de anos? O homem de meia-idade usava uma túnica dourada sofisticada que flutuava no ar e tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma cruz de ouro nas mãos. Em frente a esse palácio divino, ele olhou na direção do Império Leão com extrema raiva e choque. Enquanto batia os pés e rugia de raiva, ele parecia alguém cuja noiva foi levada embora. A poderosa aura sagrada que ele emitia subconscientemente se expandia para fora como um tornado, e os poderosos sacerdotes e cavaleiros sagrados que eram lordes da classe Sol e o seguiam para fora do palácio foram soprados como palha. Só essa aura sacudiu o palácio divino e levantou as nuvens espessas da região. Quando as nuvens colidiram umas com as outras, os raios induzidos pela fricção brilhavam e trovejaram, e já estava caindo lá embaixo. Bispo Platini. Os 40 sacerdotes e cavaleiros sagrados da classe Sol ajoelharam-se atrás dele com medo, e eles não sabiam o que estava acontecendo. O bispo Platini, da Igreja Regional do Norte, estava explicando o código de Deus pacificamente, mas de repente ele ficou furioso. Isso era algo que não acontecia há quase 60 anos. Passe minha ordem. Com a honra do Pai Divino, o chefe de execução Enin do Departamento de Execução de Heresia do Norte precisa partir para a paróquia de Leão imediatamente. Todos os padres e cavaleiros sagrados que estão acima do nível da túnica vermelha, incluindo o bispo John da paróquia de Gerla, serão presos e acusados pelo crime de heresia. Seu santo poder será expulso, e eles serão levados de volta à sede para serem julgados. A voz do bispo Platini, da Igreja Regional do Norte, era tão fria quanto uma lâmina. As pessoas que ouviram essa ordem sentiram que estavam dentro de um freezer. O departamento de execução de heresia era famoso dentro e fora da Igreja Sagrada, e o chefe de execução Erin do departamento de execução de heresia do Norte era um personagem cruel que muitas pessoas temiam. Erin provavelmente nem sabia contar quantos mestres, dentro e fora da Igreja Santa, ele havia matado. Para os membros da Santa Igreja que conheciam bem Erin, eles preferiam morrer com um raio ou ser cortados em muitos pedaços do que cair nas mãos desse homem e ser torturados. O bispo Platini está enviando Erin assassino. Será que algo gigante aconteceu no Império Leão? As pessoas que estavam ajoelhadas atrás do bispo Platini eram todas influentes e prestigiadas, mas não ousaram duvidar de nada. Na verdade, eles nem se atreveram a respirar pesadamente, muito menos a fazer qualquer pergunta. Prepare-se para abrir o portão do reino divino. Preciso me encontrar com o Papa Blatter. Depois de pensar por um momento, o bispo Platini, da Igreja Regional do Norte, se acalmou um pouco e tomou uma decisão. Então, ele se virou e entrou lentamente no grande palácio divino. Região central de Azeroth, Ilha da Sicília, no mar Mediterrâneo, também conhecido como Reino Divino. Era uma ilha na qual as pessoas comuns nem sequer chegavam perto em suas vidas, e era o lugar mais protegido no continente de Azeroth. Nem mesmo os lordes no pico do sol ardente conseguiam entrar à vontade. Nesta ilha enorme, magníficas estátuas de deuses estavam por toda parte como as estrelas no céu, e muitos grandes palácios podiam ser vistos. Havia apenas sacerdotes de alto nível e cavaleiros sagrados que podiam ser vistos na ilha, e a ilha da Sicília era proibida aos forasteiros da Igreja Sagrada. No centro da ilha da Sicília, havia uma estátua gigante que alcançava as nuvens. Ouviu-se que esta estátua foi esculpida em uma montanha gigante e era a maior estátua do Pai Divino no continente. Esta estátua tinha uma cabeça coroada e segurava um cetro gigante, e as nuvens brancas do céu só alcançavam sua cintura. Como um deus de verdade, parecia que estava olhando para o mundo. Essa estátua gigante de Deus tinha outras funcionalidades, era também o maior palácio divino do continente. Depois de muitos anos de construção e reforma, o interior da estátua foi esvaziado, e havia muitos túneis labirínticos e pequenos espaços, armazenando todos os documentos,
tesouros e segredos antigos que a Santa Igreja reuniu desde o seu início. Era também a residência do Papa Blatter, e seu dever era proteger esse lugar. No momento, ninguém sabia que o Papa Blatter, que estava de bom humor meio minuto antes, de repente ficou realmente bravo por algum motivo. Enquanto estava no topo desta estátua divina e olhando para a ilha da Sicília, a expressão do Papa Blatter mudou repentinamente, e ele acenou com as mãos, transformando dois padres pequenos e bonitos que o serviam em cinzas. No momento seguinte, uma série de sinos de notificação soou. De repente, um gigantesco portão de teletransporte com mais de 1000 metros de altura apareceu na região norte da ilha da Sicília depois que uma luz brilhante passou dentro do triste suspiro da graça divina. Para Fei, esse foi o momento mais perigoso que ele experimentou desde que foi trancando dentro dessa matriz mágica. O poder do triste suspiro da graça divina aumentou dezenas de milhares de vezes, e esse espaço estável do cosmos ficou subitamente violento. Tudo neste espaço girou rapidamente, e todos os tipos de fenômenos estavam ocorrendo. Na velocidade da luz, estrelas, nebulosas e galáxias foram criadas, e elas cresceram, se desenvolveram e morreram. Então, tudo ficou embaçado. Essa energia mística semelhante à canção de ninar também se tornou muitas vezes mais agressiva. Ondas de brilho do poder sagrado correram em direção ao cetro da criação dentro do corpo de Fei. Ha 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 ha! Só por você, eu até usei métodos proibidos e ofendi toda a Santa Igreja. Ha ha ha! Rei de Chambord, você deve se orgulhar disso. No entanto, é isso. Ha ha ha! De agora em diante, toda a herança que você recebeu do Rei dos Deuses pertence a mim agora. Ha ha ha! A voz do esqueleto dourado retumbou dentro deste espaço cosmos que ainda estava se transformando. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 840. Ajuda do Imperador. Droga! Aquele bastardo do Buckingham. Ele realmente vai me ignorar e não vai ajudar. Como Fei não recebeu ajuda por mais de 3 dias, o rei estava ficando um pouco ansioso. Essa foi a maior crise que ele enfrentou desde que chegou a Zero. Embora Fei fosse um poderoso bárbaro no modo inferno, com uma força física insana e um corpo forte, ele estava em um ponto de ruptura. Afinal, ele estava suportando isso há muito tempo. No entanto, sua extensa experiência de batalha no mundo real e no Diablo World disse a Fei que ele precisava se manter calmo durante os momentos mais perigosos. Portanto, ele não entrou em pânico e continuou a revidar. Droga! Foda-se! Fei convocou o trono do caos e injetou toda a sua energia neste trono. Ao mesmo tempo, ele consumiu uma parte de seus pontos de experiência e usou o convocar, que era uma das 3 habilidades milagrosas que ele não usava há muito tempo. Ele convocou um dos chefes do Diablo World, Senhor da Dor, Duriel. Um portal azul gigante apareceu no espaço do cosmos criado pelo triste suspiro da graça divina silenciosamente. Então, alguns feixes de luz apareceram, e uma mão com garras na ponta de cada dedo e ganchos nas costas viajou pelo vazio e atravessou o portão de luz, mostrando-se nessa matriz mágica. Em seguida, o Senhor da Dor Duriel, um dos 4 lordes do inferno no Diablo World, saiu correndo do portal sem hesitar e rugiu, criando uma série de poderosas ondas sonoras. Fei se acalmou um pouco mais. Embora o triste suspiro da graça divina seja um conjunto mágico divino, não era completamente invencível. Convocar estava a par das habilidades milagrosas se aprender e dar, e era eficaz nesse espaço surreal de cosmos, dando a Fei a chance de sobreviver a essa crise. Duriel era essencialmente um deus do inferno no Diablo World, e seu poder era extremamente maligno, estando do outro lado do espectro de poder quando comparado ao poder sagrado. Portanto, eles eram opostos um ao outro. Portanto, assim que Duriel entrou no triste suspiro da graça divina, foi atacado pelo abundante poder sagrado que estava em toda parte neste espaço cosmos. Imediatamente,
Uma série de ruídos sibilantes soou como se um pedaço de carne gordurosa estivesse na grelha, e esse deus arrogante de outro mundo gritou de dor e raiva. Manchas de fumaça verde subiram de seu corpo parecido com uma montanha, e um cheiro repugnante impregnou instantaneamente o espaço. O que é isso? A voz surpresa do esqueleto dourado soou neste espaço. Este é seu avô. Fei rugiu e continuou a se esquivar dos ataques brutais de Duriel usando a velocidade rápida do Trono do Caos, esperando por uma excelente oportunidade. A quantidade de energia escura que Duriel possuía não era páreo para o imenso poder sagrado que jorrava no triste suspiro da graça divina, a uma velocidade incrível. No entanto, os chefes no modo inferno já tinham algum poder divino. Mesmo não sendo muito, teve efeitos mágicos em um mundo mortal. O imenso poder sagrado e a pura e afiada energia escura finalmente desencadearam uma explosão gigante como um barril inflamado após um breve momento de batalha. As indescritíveis e intensas ondas de energia explosiva pareciam que o Big Bang acabará de ocorrer novamente, afetando finalmente o espaço do cosmos criado pelo triste suspiro da graça divina, de maneira dramática. Ondas grandes começaram a aparecer no espaço, e barulhos esvoaçantes pareciam um pedaço de papel sendo soprado pelo vento, parecendo que seria rasgado a qualquer momento. Fei controlou o trono do caos, e se protegeu bem, e ele foi capaz de suportar ondas e ondas de força de impacto explosivo. Ao mesmo tempo, sua energia espiritual disparou como ondas do mar, e ele prestou muita atenção à vibração de todas as partes deste espaço cosmos. Enquanto houvesse uma pequena fenda neste espaço, ele seria capaz de fugir e escapar usando a habilidade de viajar no espaço do Trono do Caos. Buna! 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 Isso não é suficiente. Precisa de um pouco mais. Só um pouco mais. Droga! Explodir! Explodir! Continue! Com o passar do tempo, a lasca de chance de sobreviver que Fei esperava não veio como ele desejava. O corpo gigante de Duriel foi quase explodido em poeira, e as ondas de energia explosiva estavam desaparecendo lentamente. Palácio Real de Leon. Eu nem lhe dei aprovação. Aonde você está indo? Vendo que Buckingham estava saindo lentamente daquele palácio lateral, o imperador de Leão franziu a testa e quebrou o silêncio, perguntando em sua voz profunda. Sua Majestade, o rei de Chambord. Buckingham tentou explicar novamente ansiosamente. Você realmente vai salvar o Santo Marcial Imperial de Zenith? O imperador não parecia tão feliz. Buckingham abaixou a cabeça e disse cerrando os dentes depois de ficar em silêncio por alguns momentos, Sua Majestade, a pessoa que estou tentando salvar não é o Santo Marcial Imperial de Zenith, mas um amigo que me salvou muitas vezes. Está bem. Admiro sua coragem, mas você já pensou nas possíveis consequências de suas ações? Como rei regional de León, se você se envolver e interromper o plano da Santa Igreja neste momento, que tipo de desastre poderia acontecer ao Império Leão? Seus entes queridos, os soldados que o admiram e mais de dezenas de milhões de leonianos podem morrer devido às suas ações impulsivas. Majestade, não se preocupe. No momento, quase todo mundo sabe que eu não sou mais um rei regional de León, mas um criminoso que está sendo caçado no território. Mesmo que a Santa Igreja queira investigar isso, há razões suficientes para o Império escapar de toda a responsabilidade. Ficou claro que Buckingham havia pensado em tudo, e ele respondeu calmamente. Depois de ouvir suas palavras, o imperador Junin olhou para esse ex-rei regional que ele valorizava muito. Ele olhou para esse jovem cruelmente, mas o olhar de Buckingham era um pouco culpado, mas principalmente determinado. A atmosfera era intensa neste palácio lateral. Depois de um tempo, um sorriso apareceu repentinamente no rosto do imperador Juninho como se ele fosse um pai cordial que estava olhando para o filho. Ele riu e disse, ótimo. Eu não esperava isso de você depois que você liderou as tropas ao Império Zenith. Embora metade da marinha de León tenha sido destruída ao longo do caminho, e você quase tenha morrido e lutado, finalmente vejo que você amadureceu. Ótimo! Isso é ótimo! O fato de você poder tomar essa decisão e apoiá-la com firmeza me alegra. Sua Majestade!
Buckingham estava preocupado que o imperador Juninho parasse à força, mas ele não sabia que esse governante diria isso. Ele ficou agradavelmente surpreso. Ha ha ha! A ambição que a Santa Igreja já está demonstrando no continente, e não precisamos mais suportá-la. Ha ha ha! Com sua força, não adianta ir até lá. Deixe-me ajudá-lo. Juninho levantou a cabeça e riu antes de passar um dos dedos. Uma fina energia de espada de prata disparou da ponta de seus dedos como uma agulha de metal. Embora essa energia da espada parecesse fraca, ela brilhou e voou no céu silenciosamente, aproximando-se rapidamente do local na paróquia da Santa Igreja em Gerla, onde as chamas da energia prateada ardiam mais intensamente. Ei, você gosta desta novel?